Durante muito tempo, eu repetia os mesmos hábitos depois de comer, sem imaginar o risco que estava correndo. Deitar logo após o almoço, fumar um cigarro, ou até mesmo tomar um banho quente pareciam coisas normais, até que descobri que esses comportamentos aumentam, e muito, o risco de AVC, especialmente depois dos 60. Neste vídeo, eu compartilho tudo o que aprendi após conversar com especialistas e mergulhar nos estudos mais recentes. Você vai entender como um simples hábito pós-refeição pode colocar sua saúde em risco e o que fazer, a partir de hoje, para proteger seu cérebro e sua vida. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa fase, este vídeo é obrigatório. Assista até o fim. As mudanças são simples, mas o impacto pode ser enorme. Pouca gente sabe, mas alguns hábitos comuns que parecem inofensivos, especialmente aqueles que adotamos logo após as refeições, podem multiplicar o risco de um acidente vascular cerebral, o temido AVC. E o mais assustador é que muitas dessas atitudes são vistas como parte da rotina normal de quem já passou dos 60. Sentar-se à frente da TV logo depois de comer, deitar um pouco só para descansar, fumar um cigarro ou mesmo tomar aquela xícara extra de café. Tudo isso, dependendo do contexto, pode ser como uma roleta russa para o seu cérebro. O que a ciência descobriu nos últimos anos é que o período imediatamente após as refeições é um dos momentos mais delicados para o sistema cardiovascular, especialmente na terceira idade. É como se o corpo entrasse numa fase de redistribuição interna, onde cada órgão começa a exigir sangue, oxigênio e energia de forma intensa. E se houver um desequilíbrio nessa fase, seja por má circulação, picos de glicose ou alteração da pressão, as chances de uma falha grave aumentam consideravelmente. Vamos entender isso por partes. Após uma refeição, especialmente uma refeição rica em gordura, sal ou carboidratos refinados, o organismo entra em um estado chamado de pós-prandial. É quando o sangue é desviado para o sistema digestivo, para que estômago, fígado e intestino façam seu trabalho. Nesse momento, a pressão arterial pode subir temporariamente, a frequência cardíaca se altera e há uma tendência à sonolência. Se a pessoa, nesse estado, deita-se ou fica inativa, ela cria uma condição perigosa. O sangue circula com menor eficiência pelo cérebro. E é exatamente aí que mora o risco. Um estudo publicado no Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases acompanhou mais de 2.000 pessoas com mais de 60 anos por um período de 6 anos. A pesquisa identificou que os indivíduos que tinham o hábito de deitar após comer apresentaram até 5 vezes mais chances de sofrer um AVC isquêmico, aquele causado por obstrução do fluxo sanguíneo no cérebro. O risco aumentava ainda mais em pessoas com histórico de hipertensão ou diabetes. E por que isso acontece? Porque ao deitar logo após a refeição, o sistema digestivo continua exigindo grande parte do fluxo sanguíneo, enquanto o cérebro, em posição horizontal e sem estímulo de movimento, sofre uma leve, mas constante, redução na oxigenação. E isso pode gerar microlesões ao longo do tempo e, em casos extremos, um evento agudo e fatal. Outro hábito perigoso: fumar logo depois de comer. O tabagismo por si só já é um fator de risco conhecido para o AVC, mas quando o cigarro é associado à digestão ativa, os vasos sanguíneos se contraem com ainda mais intensidade. O sangue fica mais denso, a circulação cerebral mais lenta, e a combinação é explosiva. E não para por aí. Tomar café ou chá preto imediatamente após a refeição, especialmente se for em grande quantidade, pode interferir na absorção de nutrientes como ferro e magnésio, essenciais para a saúde neurológica e circulatória. Além disso, a cafeína acelera o ritmo cardíaco e, em algumas pessoas, pode causar arritmias, outro gatilho para um possível AVC. E se você costuma se sentar no sofá para apenas relaxar, mas permanece imóvel por mais de 30 minutos, saiba que o sedentarismo pós-refeição também é considerado fator de risco silencioso. Isso porque ele reduz a capacidade do corpo de metabolizar a glicose e os lipídios ingeridos, contribuindo para a formação de placas nas artérias, exatamente o que, em um momento de estresse ou pico de pressão, pode se soltar e causar uma obstrução fatal no cérebro. O que fazer então?
O segredo está na forma como você usa os primeiros 60 minutos após comer. Esse tempo é precioso. O ideal é manter-se em leve movimento, como uma caminhada curta dentro de casa, lavar a louça, organizar algo simples ou mesmo conversar andando. Esses pequenos gestos ativam a circulação, facilitam a digestão e ajudam a manter o fluxo sanguíneo cerebral estável. Além disso, é fundamental evitar alimentos pesados e ultraprocessados no jantar. Eles exigem maior esforço do organismo e agravam ainda mais os riscos se combinados ao repouso completo. Um jantar leve, com vegetais cozidos, grãos integrais, chás calmantes e proteínas magras, pode ser seu maior escudo contra problemas vasculares. E atenção para o sono. Ir dormir imediatamente após comer é um dos maiores erros cometidos por pessoas na terceira idade. O ideal é esperar pelo menos 1h30 antes de deitar, para que o corpo tenha tempo de redistribuir suas funções de forma equilibrada. Agora talvez você esteja se perguntando, mas eu sempre fiz isso e nunca aconteceu nada. A questão não é o que acontece em um dia, é o que se constrói ao longo dos anos. O AVC não avisa. Ele chega como uma porta batendo no meio da madrugada, como um silêncio que desaba. E quando chega, pode não haver volta. A hora, você vai entender como pequenas mudanças de hábito, que levam menos de 5 minutos, podem reduzir drasticamente o risco de AVC após as refeições. E mais, como identificar os sinais silenciosos de que seu corpo pode estar prestes a dar um alerta. Este alerta foi sobre os perigos escondidos nos hábitos comuns após as refeições. Agora é hora de entender o que você pode fazer, de forma prática, simples e eficaz, para se proteger. Porque sim, é possível reduzir drasticamente o risco de AVC com atitudes pequenas. Às vezes, o que salva sua vida não é um remédio caro, mas uma mudança de comportamento que começa em casa, na sua rotina silenciosa de todos os dias. A primeira ação essencial é simples: movimento leve, constante e consciente após cada refeição. Isso não significa fazer exercício físico pesado, nada de caminhada acelerada ou academia. Estamos falando de uma atividade leve, como caminhar lentamente dentro de casa, estender roupa, regar plantas ou até dançar um pouco ao som de uma música suave. Estudos publicados na revista Circulation mostram que pessoas acima dos 60 anos que se mantêm em leve atividade por pelo menos 15 minutos após o almoço ou jantar reduzem em mais de 30% os riscos de AVC e de doenças cardíacas. O segundo ponto é o controle do tempo de inatividade após comer. Aquele velho hábito de sentar no sofá e ficar ali por horas vendo TV pode parecer inofensivo, mas o corpo entende como um estado de repouso total. O metabolismo desacelera, a circulação fica comprometida e os níveis de insulina disparam. O ideal é colocar um despertador ou um lembrete no celular. 30 minutos após comer, levante-se, dê uma volta pela casa, mexa-se. Outro erro comum é o uso contínuo de remédios relaxantes ou indutores do sono logo após as refeições, especialmente sem acompanhamento médico. Muitos idosos utilizam medicamentos para dormir ou acalmar o sistema nervoso central após o jantar, o que, somado ao esforço digestivo, gera uma depressão do sistema circulatório e respiratório. O ideal é manter pelo menos 1 hora de intervalo entre o jantar e a ingestão desses remédios, sempre com orientação médica. Mas e o sono após o almoço? Pode ou não pode? A chamada sesta pode sim ser benéfica, desde que feita da maneira correta. Especialistas em longevidade explicam que cochilar de 20 a 30 minutos, em posição semi-inclinada, com a cabeça elevada e o corpo levemente inclinado, pode ajudar na digestão e na recuperação das funções cerebrais. O problema está em deitar-se completamente na horizontal e dormir por períodos longos, logo após uma refeição pesada. Isso desregula o sistema cardiovascular e aumenta os riscos já citados. E agora um ponto crítico, muitas vezes ignorado: a temperatura do banho após comer. Tomar banho logo após o almoço ou jantar, especialmente se for banho quente, pode causar uma queda brusca da pressão arterial. Isso porque o calor dilata os vasos sanguíneos, ao mesmo tempo em que o sistema digestivo ainda está exigindo bastante do organismo. Resultado:
tontura, queda, mal-estar e, em casos extremos, perda súbita de consciência. O ideal é aguardar pelo menos 40 a 60 minutos antes de entrar no banho, principalmente se você já tem histórico de pressão baixa. Outro cuidado indispensável é com os alimentos que você consome no jantar. Refeições pesadas, ricas em sódio e gordura saturada, como embutidos, massas brancas, carnes processadas, aumentam os níveis de inflamação no corpo e pioram a viscosidade do sangue. Isso cria um ambiente perfeito para a formação de coágulos e placas. Aposte sempre em opções que acalmentam o corpo. Sopas com legumes, vegetais cozidos, grãos integrais, azeite de oliva, peixe grelhado e chás de camomila ou erva doce. Além disso, evite o consumo de bebidas alcoólicas imediatamente após as refeições, principalmente se combinadas com comidas gordurosas. O álcool altera a pressão arterial, afeta a viscosidade sanguínea e pode interferir na função hepática no exato momento em que o organismo está processando os alimentos. Tudo isso somado cria uma tempestade silenciosa, ideal para que um AVC se manifeste de forma súbita. Agora, talvez a dica mais importante de todas: observe os sinais do seu corpo. Um AVC não costuma chegar de forma repentina sem antes emitir pequenos alertas. E muitos desses sinais aparecem exatamente após as refeições, quando o corpo está sob estresse fisiológico. Fique atento a dores de cabeça incomuns ou intensas logo após comer, formigamentos leves no rosto, braços ou pernas, tontura ou sensação de desmaio pós-refeição, alterações na fala, visão turva ou dificuldade de raciocínio, sensação de pressão na nuca ou na região dos olhos. Se qualquer um desses sintomas aparecer, mesmo que pareçam passageiros, procure um médico imediatamente. Cada minuto conta. A boa notícia é que o cérebro é um órgão que responde incrivelmente bem aos bons hábitos. E mesmo que você tenha cometido esses erros por anos, mudar agora ainda pode fazer toda a diferença. Seu cérebro é capaz de se regenerar, melhorar a circulação e recuperar funções perdidas, se você agir a tempo. Portanto, memorize esta regra de ouro. Após comer, nada de deitar, nada de fumar, nada de se desconectar totalmente. Mexa-se, respire, deixe seu corpo fazer a digestão com inteligência. Você lutou muito para chegar até aqui. Agora é hora de cuidar para continuar vivendo com saúde, lucidez e dignidade. Pequenos gestos salvam grandes histórias, e a sua história ainda está sendo escrita.